Então as nossas preocupações, elas ficam ali centradas entre esses comportamentos das crianças e dos adolescentes e do mundo lá fora. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, nós estamos no Inspiração Educativa, uma marca da empresa Rama. A Rama faz educação que cria raízes. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a complexidade de educar os nossos filhos, como isso nos paralisa e como nós podemos ajustar algumas coisas para voltar ao comando. A gente vai refletir sobre alguns pontos que às vezes passam desapercebidos, né? Porque educar é um processo extremamente complexo, mas ele é feito de encadeamento de coisas evidentes, né? Várias coisas assim, meio que óbvias, compõem esse processo tão complexo. E o grande problema é que às vezes a gente conhece todos esses itens óbvios, evidentes, mas a gente desconhece como que a gente encadeia um no outro para construir um processo mais rico e mais efetivo, que contribua de fato para a educação dos nossos filhos, certo? Então vamos lá. Vocês já perceberam como a gente centra as nossas preocupações no comportamento das crianças? Hoje em dia, quando a gente conversa, por exemplo, né, com casais que querem ter filhos ou com pessoas, né, que querem ter uma reprodução independente, enfim, ou o primeiro filho ou o segundo, a preocupação com o fator financeiro aparecer, mas acima do fator financeiro tem uma preocupação que aflige muito as pessoas, que é o próprio comportamento da criança, né? Como que a gente educa com as crianças dos dias de hoje, porque a gente tem uma referência de passado e é natural que a gente, de alguma forma, né, segure nessa referência que a gente tem para poder trazer alguma coisa para a educação dos nossos filhos. E quando a gente observa como as crianças se comportam, a gente vai falar mais sobre isso já, tá? Porque que eu usei aspas aqui. Nos dias de hoje, a gente fica um pouquinho preocupado, né? Nós ficamos preocupados, meu Deus, como é que eu vou educar num mundo em que as crianças estão sem limites, né? Ou num mundo que a tecnologia domina as crianças, ou pior, né? Às vezes a gente nem fala que a tecnologia domina as crianças, a gente inverte, de novo você entra no comportamento da criança e diz como é que eu vou criar o meu filho num mundo em que as crianças são viciadas na tecnologia. Então a gente pende, né, para esse tipo de questionamento, centrar a dificuldade de educar os filhos nesses comportamentos das crianças e dos adolescentes. Ou nós pendemos para uma outra preocupação, que é pensar no comportamento dos terceiros. O que seria isso? Né? No comportamento das companhias que eles podem andar, nas escolas que eles podem frequentar, na sociedade que nós temos hoje em dia. Então esse tipo de preocupação, né, aparece naquelas frases do tipo: ai, como que a gente faz para educar numa sociedade de hoje? Assim, a sociedade está tão difícil, o mundo já não é mais o mesmo. E aí a gente fica nessas preocupações que variam entre o comportamento das crianças e o comportamento de terceiros ou da sociedade, tá? Eu usei aspas da palavra comportamento porque os comportamentos, às vezes eles trazem um tom pejorativo. Olha como fulano se comporta, né? Mas os comportamentos, eles não são ruins em si mesmos. Depende muito do contexto, né? Cada comportamento tem um contexto que ele é autorizado ou não, tá? Então tem algumas palavras que são pesadas, né? E eu tenho um problema com as palavras, acho que vocês já observaram. Tem palavra que eu não gosto e eu acabo não encontrando uma melhor para ela, mas fico meio angustiada de usar também, tá bom? Bom, enfim, vamos voltar aqui para nossa conversa, para a gente não perder o fio da meada. Então, as nossas preocupações, elas ficam ali centradas entre esses comportamentos das crianças e dos adolescentes e do mundo lá fora. E aí, a gente pouco para pensar no nosso papel educador, né? Os nossos comportamentos educadores.
E aí é que está o grande problema. A gente tem que parar de centrar, não que não sejam importantes, tá? Como as crianças se comportam, como a sociedade se comporta, não é isso, a gente não vai anular, até porque a sociedade, ela tem um peso enorme, né, gigantesco, aliás, na educação dos nossos filhos, mas a gente precisa, nós precisamos nos colocar no centro desse processo também. E refletir sobre o nosso comportamento educador é extremamente importante. O que é isso, né? O que é refletir sobre o nosso comportamento educador? É refletir sobre nós, né? Qual que é a nossa atuação nessa educação? Porque a impressão que dá às vezes é que assim, a gente tem o filho, a gente sustenta financeiramente, a gente replica algumas regras sociais e tá tudo certo, né? Infelizmente ele cresce, começa a ter contato com outras pessoas e aí as coisas podem descambar. E não é bem assim que funciona, né? Porque nós estamos ali juntinhos desde o comecinho do processo, desde quando ele nasce, né? Salvo algumas exceções, quando existe uma adoção, né? Em que a criança é um pouquinho maior. Mas enfim, nós temos mais contato, né? Vamos dizer assim, não é nem mais contato, que às vezes a criança fica mais tempo na escola do que em casa, mas nós temos um contato muito mais poderoso se a gente souber usar isso do que qualquer outra instituição, tá? Embora essas outras instituições influenciem muito, mas muito mesmo, até influenciem, tá? Até muito mais que a gente. Quem tá ali no tete a tete no dia a dia somos nós. E isso dá um poder incrível pra gente na educação dos nossos filhos. A proposta é refletir que o nosso comportamento educador é tão ou mais importante que os comportamentos das crianças, dos adolescentes ou da sociedade. Como a gente falou aqui no comecinho, né? Como eu conversei com vocês no comecinho do vídeo, o processo de educar, ele é complexo, ele é muito complexo, mas ele é feito do encadeamento de coisas evidentes, meio que óbvias, né? O que a gente precisa aprender, na verdade, é a sequenciar, a encadear essas coisas que são aparentemente lógicas para dar conta desse processo extremamente complexo. Então, hoje, eu vou deixar aqui com vocês 2 dicas valiosas para você começar a refletir, centrar mais esse poder de educação em você, né? E tirar um pouco esse olhar do terceiro, que o terceiro tá lá, né? O terceiro existe, o comportamento do seu filho ou das crianças da sociedade existem, mas é o seu comportamento, enquanto o comportamento educador, que vai qualificar tudo isso. O primeiro passo para poder fazer aquela sequência lógica, lembra de coisas óbvias para chegar nesse processo mais complexo, é se perguntar em que tipo de educação eu acredito. Lembra que eu falei que parece óbvio? Parece óbvio, mas é muito difícil definir que tipo de educação eu acredito. Geralmente, nós conduzimos a educação dos nossos filhos baseados única e exclusivamente em regras que a sociedade ou que alguém determinou, ou sei lá, nossa família acredita. Mas e você? Qual é o tipo de educação que você acredita? A partir do momento que você tiver isso muito claro na sua cabeça, né? Olha, é isso que eu acredito, vai ficar super fácil ir para o passo 2, que é determinar como eu chego lá. Tá? Determinar como eu chego lá, preciso fazer um plano, né? Educação é isso, parece mecânico, mas não é. É fato. Se a gente deixar as coisas acontecerem, né? Ao Deus dará, não vai dar certo. E aí lá na frente a gente vai chorar. Então o momento é agora parar e pensar nesses 2 pontos. Que tipo de educação que eu, enquanto centro, né, do comportamento educador, acredito? E a segunda coisa que eu tenho que pensar, como eu vou chegar lá?
É claro que tem uma série de ferramentas que podem te ajudar a conduzir esse processo, né? E que você pode ter várias delas acompanhando os nossos vídeos. Dadas essas duas dicas, vou te dar um exemplo para ficar bem claro, tá? No mundo prático isso. Então vamos supor que educação, eu, Maria, acredito, né, que seja boa para os meus filhos. Enquanto mãe, é esse. Filhos críticos que saibam se posicionar dentro de uma sociedade voraz, que é o que a gente tem, que defendam as suas ideias, mas que saibam se colocar por meio de argumentos, não por meio de briga, bate-boca, essas coisas horríveis, tá? Então, vamos pensar, se eu quero um filho assim, ótimo, aí eu vou pensar como eu vou conduzir essa educação. Aí vão várias coisas, né? Desde as regras que eu organizo na minha casa, que tipo de rotina que nós vamos ter, que tipo de escola eles vão frequentar, como a gente vai organizar a interação entre eles, uma série de ferramentas para a gente poder chegar lá, nisso que eu, Maria, acredito enquanto educação. Mas vamos pensar se eu, Maria, né, não me enxergasse ou não passasse a refletir sobre o meu comportamento educador. As chances de eu perder ou não refletir sobre o tipo de educação que eu acredito seriam muito grandes, né? Por exemplo, uma criança que fala sem parar, ela pode ser vista como uma criança, vamos supor, inadequada ou de comportamento ruim para a sociedade ou para a escola. Um exemplo, tá? Mas como se forma um cidadão crítico que dialoga, que argumenta e que se impõe enquanto subjetivo dentro de uma sociedade, né? Se impõe enquanto cidadão, se impõe enquanto identidade, respeitando também as outras identidades, respeitando também as outras subjetividades. Se ele é mudo, se ele não fala nunca, se ele é podado de falar desde pequeno, percebe? Então, às vezes, o comportamento que a sociedade acredita que é o adequado vai ferir cruelmente o que eu, Maria, enquanto mãe, que sabe que tem uma participação enorme na educação dos meus filhos, vai ferir, gente, vai destruir, né, o que eu acredito, se eu for seguir, se eu não tiver muito claro o que eu quero para os meus filhos. Então, se eu não tenho isso claro, o que vai acontecer? A sociedade, a gente cresce com a sociedade falando, né? Geralmente a criança que fala demais, ela é rotulada da criança indisciplinada, né? Da criança que não sabe esperar. Então, é que eu vou deixar meu filho crescer, né? Falando em momentos inoportunos, não é isso. Mas eu vou criar estratégias de não matar isso, porque é isso que é o cerne dele ser um cidadão crítico e que se coloca no mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar estratégias de educação que eu aproveite esse potencial, já, né, que ele fala demais, para levar para a educação que eu acredito. E vou fazendo as podas, sabe, nos exageros, vou ensinando como que a gente pode adequar esse comportamento ao contexto, né? Em tal lugar dá, em tal lugar às vezes não dá, a gente precisa dar uma segurada. Diferenciar indisciplina, falar demais, de comportamento crítico, é muito importante, a gente precisa ter isso muito claro. A gente está numa sociedade que a grande parte das pessoas não sabem definir, e às vezes crianças com potenciais gigantescos de comunicação são rotuladas de indisciplinadas, de petulantes, né? De arrogantes. Então fica aí pra gente pensar sobre o nosso comportamento educador e como a gente tem que parar de centrar nos comportamentos terceiros e nos comportamentos das crianças.
certo? Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? Diz aí pra gente do que você gostaria, o que você gostaria de ouvir aqui nos vídeos, se os vídeos têm contribuído para você, se esse vídeo especificamente trouxe, né, algum aprendizado novo. Se comunica com a gente, é bastante importante, tá bom? Um beijo enorme, até o próximo conteúdo, fico te esperando.